Olá pessoal, eu sou o Guga do canal Educa Gente. No vídeo de hoje apresentaremos a história do café. Não temos muitos registros da época da origem do café, mas podemos afirmar que é uma planta nativa da região da Etiópia. Segundo os registros, existem duas lendas sobre a bebida, onde uma delas conta que um pastor chamado de Gaudí que percebeu que havia algo diferente naquelas folhagens. Todas as vezes que eles alimentavam suas cabras através dos frutos amarelos avermelhados, notou que elas ficavam com mais energia e disposição. Daí então resolveu levar aquelas plantas para um monge analisar, mas a princípio o monge disse que aquilo era trabalho do bicho bravo. Então jogou as folhas na fogueira. Após torrar os grãos de café, o aroma tomou conta do ambiente e que rapidamente fez com que o monge mudasse de ideia sobre os frutos. A segunda versão conta que após Gaudí levar os grãos para o monge, ele fez um preparo misturando grãos e plantas, e assim o monge consumiu a bebida. Após o consumo, o monge sentiu uma energia positiva e adotou o hábito de consumir a bebida em dias de noites de rezas. Segundo a lenda, o consumo do café começa nos anos 575 d.C. e que os etíopes se alimentavam do fruto. Na época, a polpa também era consumida nas refeições, e com os frutos se fazia o suco. As folhas também eram usadas no preparo do chá. A história do café começa pela criação do nome, que tem origem árabe. A planta era conhecida como caué e a bebida como cauã ou caué, que significa força, e nesta época o produto já demonstrava potencial econômico. Nesta época, a bebida era muito consumida por monges em rituais religiosos. O café era conhecido também como vinho da Arábia. No século XIV se inicia a escala industrial. Na região de Moca, principal porto de Iêmen, que foi responsável por um dos maiores cultivos do produto no mundo árabe, e o seu porto o maior exportador. Em 1475, a Turquia criou a primeira cafeteria, o Kiva One. A bebida ganha força econômica após chegar na Europa por volta dos anos de 1615. Em Veneza, na Itália, se inicia as técnicas de torra e moagem por Bottega del Café. O rei Frederico, na Prússia, em seu império, tentou impedir o comércio do café na região, mas percebeu que poderia tirar proveito e monopolizar o produto. Sua meta era alavancar a produção da planta no país. Na França, em meio à Revolução Francesa, as cafeterias ganham força no país e a história do café começa a ganhar forma. No século XIX, inicia a Revolução Industrial na Europa. Os cientistas estudavam uma possibilidade de uma máquina de café a vapor. Em 1884, Angelo Moriondo cria o primeiro protótipo que daria origem a uma máquina de café. Mas foi em 1901 que Luigi Bezefa, em Milão, revolucionou a forma da bebida ser produzida. Além de agilizar o preparo do café, introduzia o líquido direto na xícara. Bezefa aperfeiçoou a máquina criada por Moriondo, introduziu o filtro para os grãos. No século XVII, os holandeses espalhou a muda de café pelo mundo, pois na época tinham o controle do comércio europeu e tinham os melhores navios e também produziam as plantações de ouro negro no Ocidente Médio. Bandeirantes, a serviço da coroa portuguesa, ele vinha da Guiana Francesa e recebeu a planta clandestinamente da esposa do governador francês, Claude do Valaies. As condições climáticas favoráveis do Brasil ajudaram a manter e expandir as plantações conforme aumentava o consumo de café pela Europa. A história do café no Brasil ganha espaço. No Brasil, desde a sua chegada até sua estabilidade econômica, passaram-se 100 anos. As plantações começaram em pequenas lavouras e, ao passar dos anos, o chamado Ouro Preto foi responsável pela nova esperança econômica para Portugal.
O café foi o principal produto de exportação do século XIX e início do século XX. As plantações atravessaram as províncias do Rio de Janeiro e São Paulo. Foi um dos momentos mais intensos da história do café no país. Nesta época, existiam os barões do café, que eram os grandes fazendeiros ricos e tinham autarquia e domínio do plantio do café, pois a produção já havia superado até a produção de açúcar, que era a maior do Brasil. Em 1929, o Brasil tinha um domínio sobre a produção de café, mas infelizmente a indústria brasileira começava a sentir os impactos, pois a tecnologia que usava já estava ultrapassada e o país se segurava com o acúmulo de capitais do setor agrícola. Já os Estados Unidos, principal importador do café brasileiro, durante a Segunda Guerra Mundial passou por momentos delicados em sua economia. As nações europeias reduziram o consumo dos produtos produzidos nos Estados Unidos. Com isso, o país norte-americano entrou em uma grande crise, levando os empresários à falência e gerando muitos desempregos. Como surgiu o termo política do café com leite? De uma forma bem resumida, esse termo surgiu na época da República Oligárquica, entre 1898 a 1930, no período da República Velha, que aconteceu após a proclamação da República em um procedimento político de alternância da presidência da República. Isso envolvia governantes de São Paulo e Minas Gerais, que eram os dois pilares da economia brasileira. São Paulo era o maior produtor de café, e Minas o maior produtor de leite. Isso concentrava todo o poder político em suas mãos. Além dos governadores, eram envolvidos produtores e fazendeiros. Com isso, gerou o fenômeno de alternância no poder. Logo recebeu a denominação de política do café com leite, exatamente porque o café representava a oligarquia de São Paulo e o leite a de Minas. O Brasil é o maior exportador de café no mercado mundial. O país é responsável por 1/3 de toda a produção mundial do produto, e essa posição já é do Brasil há mais de 150 anos. 6 estados brasileiros são os responsáveis pela produção de café no território nacional. Minas Gerais é o principal polo, seguido de Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Paraná e Rondônia. O continente que mais consome café no mundo é a Europa, com 54,35 milhões de sacas ao ano, seguida da Ásia e Oceania com 36,50 sacas ao ano, depois a América do Norte com 30,99 e em seguida a América do Sul com 27,18 sacas ao ano. De acordo com a Organização Internacional do Café, o país que mais consome café no mundo é a Finlândia. São 12 quilos de grãos por habitantes a cada ano. Em seguida, aparece a Noruega, que consome 9,9 quilos de grãos por pessoa ao ano. Em terceira posição, vem a Islândia, com 9 quilos de grãos por pessoa ao ano. Em quarto lugar está a Dinamarca, que consome 8,7 quilos de grãos por pessoa ao ano. Em quinta colocação, aparecem os holandeses, que consomem 8,4 quilos de grãos por pessoa ao ano. O Brasil aparece na 14ª posição e os Estados Unidos ocupam a última posição de 25 países. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais!